E agora eu convido para vir ao palco ministrar a sua palestra a nossa Raquel Freixo, da Secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo, por favor. Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui. Como já adiantou, meu nome é Raquel Freixo, eu estou sou subsecretária de Estado no governo do Espírito Santo, de competitividade, e atuo na secretaria, o nome da secretaria é grande, viu? Ele só resumiu ali, a Secretaria de Inovação, Tecnologia, Qualificação Profissional, Ciência e Desenvolvimento Econômico. Ufa! Também tem bastante trabalho lá. E a área em que a gente administra, né, a área em que eu atuo, estou aqui com a Naara também, que integra a minha equipe. Basicamente, a gente atua na parte de incentivos tributários, incentivos hoje mais utilizados no Espírito Santo, que são chamados Investe e Compete, fica sob a minha coordenação, e também a parte de infraestrutura, energia e ESG, a gente tem falado bastante. Bom, desafio, né? Falar de política pública. No início aqui falaram tão bem de Minas Gerais, que só existe Minas Gerais, né? De município, de estado, mas vou tentar falar um pouquinho, basicamente não é meu papel aqui, desde já peço desculpa a vocês que são extremamente técnicos, eu não sou engenheira, sou advogada e professora universitária, mas a ideia é trazer aqui o que a gente tem de contexto, que vocês já, enfim, é conhecido de vocês, mas como o Espírito Santo tem pensado esse assunto, o que o Espírito Santo tem já realizado em 2 anos, o gap e o avanço que nós demos, porque, claro, nós ainda, infelizmente, estamos longe de alcançar Minas Gerais no que significa de número de conexões e instalações, até porque, como bem disseram lá na frente, Minas Gerais iniciou esse processo muito mais rapidamente que todo o Brasil, quando teve ali aquela alteração da resolução da ANEEL, mas os outros estados não ajustaram o convênio do CMS, mas, enfim, como o Espírito Santo, a partir de uma política pública, deu um gap, e como a gente tem trabalhado esse assunto para os próximos. Nosso governador Renato Casagrande foi reeleito, então a nossa política vai ter continuidade. Como a gente vai trabalhar isso? Porque nós não somos inimigos de negócio, nós somos parceiros, né? Vocês, possivelmente, grande parte das indústrias de vocês ou dos clientes de vocês utilizam os nossos portos para fazer toda a parte de trânsito logístico, centros de distribuição, enfim, nós somos parceiros. E quando a gente fala principalmente em questões climáticas, mais do que nunca, não há concorrentes, mas há ali parceiros, né? Desculpa repetir a palavra dele, mas é isso que nós somos para poder aí descarbonizar o planeta o quanto antes possível e, consequentemente, também lucrar com isso. Bom, quando eu falo desse contexto, a gente já foi dito lá na frente, a gente tem uma crise econômica, já vivemos isso, vivemos a questão da pandemia, sentimos na pele essa dor, vivemos o que eu acho mais interessante, mais importante para quando a gente... Opa, aqui falha menos, pronto. Quando a gente fala de mercado, que é a figura, né, que está muito famosa. Vocês já ouviram falar do tal do ESG? Vocês já ouviram? Quem não ouviu falar aqui, baixa a cabeça assim para não ficar constrangido. Ixi, ó, tem um povo ali que está no celular, mas acho que não ouviu. Então, o que é o ESG, basicamente? São essas 3 siglas, né, que fala da responsabilidade social, sustentável e de governança e transparência, e que o legal do ESG, pelo menos eu sou fã dele, não sei se vocês também, que não é uma imposição minha de governo, não é uma posição legal. O próprio mercado, dado tudo o que aconteceu no mundo, crise energética, né, a gente tem vivido isso na pele recentemente, pandemia do coronavírus, o mundo entendeu, olha, eu consigo lucrar, mas cuidar do meu planeta. Isso não é mais um assunto de quem abraça a árvore, que antigamente era de Greenpeace, não é isso. Então, é a própria iniciativa privada, ou seja, o próprio mercado, o próprio capital entendendo, isso não é amanhã, é hoje, eu preciso implementar. Então, quando a gente percebe isso, a gente começa a perceber mais ainda que grandes potências mundiais estão, nesse ano, tratando dessa pauta como agendas prioritárias, inclusive para cuidar das suas questões econômicas. A Alemanha, em abril desse ano, lançou um mega pacote para descarbonização, falando de hidrogênio verde, e aí, como vocês bem devem saber, hidrogênio verde, necessariamente eu falo de solar, eu falo de eólica, principalmente porque para a Europa, por exemplo, ele não entende como o hidrogênio 100% verde, por enquanto ainda, né, a biomassa. Então, para ele, a energia é efetivamente verde, quando ela tem ali como fonte renovável a solar e a eólica. Então, o mercado da solar, mais do que nunca, vai precisar estar muito bem aquecido, porque a gente tem aí o mundo precisando dessa demanda. A gente teve a Grã-Bretanha em julho desse ano e a gente teve os Estados Unidos em agosto no mega pacote trilionário da história. Isso com certeza estarão nos livros das histórias dos nossos filhos, que é a primeira vez na história do governo americano em que ele diz, olha, para eu sair da minha inflação, eu vou lançar
vários pacotes de estímulos e esses pacotes estão direcionados para a economia verde. Quando a gente pega esses pacotes, a gente basicamente tem ali 3 pontos focais, né? Eu resumi aqueles pacotes do mundo ali que tem se visto nesses grandes players nas mundiais. Um programa nacional concentrado de política pública, financiamentos e incentivos tributários. Bom, a gente tem isso no Brasil? Política pública, incentivo tributário, financiamentos? Temos, mais ou menos, não é isso? Temos ainda, infelizmente, segurança jurídica, a gente estava falando lá dentro, eu não estou entrando aqui se isso é quem é a favor, quem é contra, mas isso é um ponto de insegurança jurídica. Vai ou não vai prorrogar o marco legal da geração distribuída em alguns aspectos? Vai ou não vai? Então, e agora, José, né? E agora, Maria, o que vem é um ponto de insegurança jurídica. Falta algumas regulamentações, então eu tenho lá o marco legal, mas eu tenho a ANEEL totalmente regulamentada. Eu tenho, por exemplo, os estados, dentro do convênio de ICMS, já tratando as isenções, as tarifas de energia, nos termos do marco legal da geração distribuída, infelizmente não. Então ainda falta, quando eu falo de eólica, então, mais ainda, falta ainda uma coordenação nacional expressiva nesse sentido. Incentivos tributários federais temos, mas quando a gente pega, por exemplo, o marco legal, que eles reduziram, né, o limite para micro e mini geração só para o solar para 3 megas, não é isso? Ao invés de 5, então eu estou reduzindo ali, querendo ou não, incentivo para esse segmento, muito me entristece, sendo que eu deveria potencializar isso. Então, ainda precisa avançar esses incentivos tributários a nível federal, infraestrutura energética, né, infraestrutura da malha de energia no Brasil, é ainda muito preocupante, pois eu preciso, como a gente vai falar já, eu preciso gerar minha energia, eu preciso ter bons centros de distribuição e de transmissão dessa energia, aí está meio caótico, digamos assim, o tráfego elétrico no sistema brasileiro. O Espírito Santo, vizinho de vocês, somos pequenininho ali, ó, mas somos valentes, viu? Então, o que a gente tem, só para vocês entenderem um pouquinho. Temos tudo isso aqui. Nós temos uma vocação logística abençoada, então, como eu disse, além de vocês serem nossos primos, porque usam nossas praias, né? Tem muito mineiro aqui. Quem nunca foi para Guarapari, uai, fazer jus aqui ao nosso nome. Meu cabelo? Ai, gente, peraí. Ah, muito obrigada. Vocês deixaram passar vergonha aqui, gente? Vocês nem avisam. Melhor? Não? Ai, meu Deus. Ah, agora sim, pronto. Então, além das praias, né, a gente também empresta para vocês os nossos portos, né? Nossa infraestrutura portuária, ela é toda de vocês. Então, assim, a gente tem essa vocação logística muito interessante. Os incentivos, qualidade de vida, enfim, inovação, incentivos. A gente tem um programa de inovação interessante. Quem for ao Espírito Santo, a gente tem o CEPID, que é o Centro de Inteligência Artificial do Governo do Espírito Santo, e foi desenvolvido uma árvore fotovoltaica. Inclusive, essa árvore hoje está à exposição no Parque do Governador, e ela é muito linda. Ela foi desenvolvida 100% por essa equipe de inovação, e ela capta energia dentro dessa árvore, já faz ali a geração, ainda com capacidade restrita, mas tem um potencial incrível para cuidar, inclusive, da geração de energia e do urbanismo, né, da parte de arquitetura. Então, é bem interessante o projeto. Então, eu tenho muita potência de mercado. O Espírito Santo, novidade, hein? Ontem, nós assinamos, o Espírito Santo, o Pacto Global da ONU nas ODS. Então, a gente já tinha aderido ao RIS2Zero e ao RIS2License, que quer dizer, eu preciso alcançar e eu quero trabalhar para essas metas, mas agora eu também aderi ao Pacto da ONU. Então, eu vou trabalhar essas metas de acordo com aqueles ODS. O que isso quer dizer, galera? Que eu tenho muitos clientes para vocês. Por quê? Porque até 2030 e 2050, o meu estado tem que estar zero de carbono. O que eu estou fazendo hoje? Tá? Hoje, no Espírito Santo, nesse exato momento, nós estamos... Primeiro, eu tenho que fazer a fase de diagnóstico bem feita, não é isso? Então, nós estamos refazendo nosso inventário de emissões de gás do efeito estufa. Quem está nessa comissão? Uma comissão bem gigante, tá? Academia, Universidade Federal, que inclusive lidera o projeto, todas as instituições privadas, o governo do estado, enfim, tem uma série de agentes em que nós estamos mapeando por segmento, inclusive os residenciais, etc., quanto que nós emitimos por atividade, para então estipularmos o quanto que nós precisamos reduzir anualmente para alcançarmos essas metas. E quando eu falo nessas reduções, necessariamente, não apenas, mas
eu diria que a principal dela, né, 70% talvez desse processo, 50%, vai, é a energia solar. Tá? A energia solar ela vai ser fundamental, tanto para o meu potencial, e aqui, já falando da próxima, já foi 10 minutos, gente, é isso? É? Ai, meu Deus, então eu estou acabando. Então, ó, só para vocês saberem, nós lançamos um programa de governo chamado Gerar, que eu vou falar já já, em 2021, em que nós fizemos uma cola, da legislação de Minas, que isenta também até 5 megas geração distribuída, centralizada, solar, licença. Em 2021 foi publicada essa lei. Olha o gap que nós demos, aqui o amarelinho, são as evoluções da capacidade de instalação de GD, por exemplo, ali, em solar. Olha o salto que nós demos só a partir da publicação dessa lei, em 1 ano. E ainda precisa evoluir muito, tá? Hoje o Espírito Santo já conta com 13%, esse dado é de outubro, com a nossa geração distribuída solar, da nossa matriz energética. Deixa eu avançar aqui. Só para vocês verem, esse é o nosso Atlas, que vai ser publicado nos próximos meses, de forma interativa. Então, aqui vocês conseguem ter uma noção do quanto de potencial aqui só de energia solar que nós temos no estado. Nós também lançamos o Atlas Eólico, com o Shore Offshore, com uma parceria do governo alemão e a União Europeia, eles que patrocinaram esse Atlas. Também tem todas as informações gratuitas sobre o potencial eólico no Espírito Santo. E esse é o nosso programa, que vai desde incentivos financeiros a incentivos tributários. O interessante é que nós não concedemos isenção só na fotovoltaica, nós também temos a possibilidade de conceder isenção em outras modalidades de energia dentro de um programa chamado Invest, tanto é que nós acabamos agora de conceder isenção para algumas usinas de biomassa no Espírito Santo, tá? E tudo isso, eu tenho muito conforto em dizer que eles são feitos com base na segurança jurídica, com base naquela lei complementar 160, que envolve as questões dos benefícios legais. Então, só para atualizar vocês, a nossa legislação que fala da isenção é a 11.253, ela previa até 2022, 31, porque era cola de Minas. No entanto, nós já encaminhamos um projeto de lei para a Assembleia que vai também até 2032, então isso já está assegurado. Não inclui mais a TURG na sua base, antes incluía, mas como a gente aderiu à Lei Complementar 194, isso foi excluído. Aqui o meu está sumindo. E toda essa solicitação de benefício, ela é tudo sistematizada, vocês podem procurar aqui a Ana Ara, que trabalha na nossa equipe também, é bem tranquilo, bem garantido de se conseguir com agilidade. Bom, era isso, desculpa ter corrido tanto, esperamos vocês, precisamos cumprir as nossas metas, tá? E aí a gente precisa muito do setor solar para que isso aconteça. Obrigada, fico à disposição.